Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Timofey Bordashev, diretor de programa do Valdai Discussion Club, para conversar sobre seu artigo mais recente, um dos mais recentes, O Fantasma do Grande Jogo da Eurásia. Vou deixar um link para o artigo na descrição e realmente recomendo que todos leiam. Obrigado por participar. Obrigado, Glenn. Muito feliz em conversar com você. Então, o grande jogo do século XIX ocupa um lugar muito especial no pensamento geopolítico. Ele também se encaixa no contexto mais amplo, eu diria, das ideias de Halford Mackinder sobre o coração da Eurásia, que influenciaram profundamente tanto a política britânica quanto a americana em relação a como conter a Rússia e o jogo eurasiático mais amplo. Mas há também muita discussão atualmente sobre um retorno a esse grande jogo. No entanto, você adotou a posição oposta. Gostaria de saber se você poderia contextualizar um pouco o que foi o grande jogo, sua relevância e também por que o ambiente geopolítico atual é fundamentalmente diferente. Bem, antes de tudo, uma pequena correção. Eu não acho que o ambiente geopolítico seja completamente diferente. E isso, na verdade, é uma das razões por trás das minhas conclusões e da minha hipótese geral. A situação na Ásia Central, antes de mais nada, por causa da localização geográfica dessa região, não pode ameaçar a sobrevivência da Rússia, não pode ameaçar a sobrevivência da China, não pode ameaçar a sobrevivência da Europa ou ainda mais dos Estados Unidos. Portanto, o grande jogo, que surgiu como uma parte muito visível do debate intelectual no século XIX, deve ser considerado um dos primeiros elementos de uma narrativa que não tem uma conexão particularmente forte com a realidade da política de poder. No século XIX, especialmente após a Guerra da Crimeia e após o Congresso de Berlim de 1878, a sobrevivência e a segurança da Rússia e dos impérios europeus dependiam da situação na Europa e de suas relações no continente europeu. Nem na Ásia Central, nem no Afeganistão, nem na Índia. E na minha visão, a ideia, o conceito do grande jogo, nos fez acolher essa narrativa exatamente porque ela não tem relação com a realidade concreta. A Grã-Bretanha e o Império Russo, naquela época, eram objetivamente aliados tentando suprimir sua autonomia e limitar o papel da Europa Ocidental continental. E tanto para o Império Britânico quanto para o Império Russo, era muito útil encontrar uma área onde pudessem competir sem desafiar a parte mais importante de sua relação na Europa, contra a Alemanha. A noção do grande jogo, como sabemos, foi introduzida por um jovem aristocrata britânico que viajava pelo Emirado de Bukhara por volta de 1837 e 1840, em uma de suas cartas. In 1837, 1840, in one of his letters. In 1841, he was executed on the... Em 1841, ele foi executado na praça central da grande e bela cidade de Bukhara por ordem do Emir de Bukhara. E essa noção logo apareceu nas narrativas da Europa Ocidental, britânicas e mais tarde russas, embora ambos os impérios nunca tenham se confrontado diretamente de forma significativa, nunca tenham se enfrentado com nada que se aproximasse da totalidade de suas capacidades de poder. Portanto, não foi grandioso, mas foi um jogo. Uma das coisas que parecem ter mudado, porém, é que quando tínhamos o Império Russo versus o Império Britânico, por definição, os impérios diminuíam a autonomia de outros povos. Mas agora temos países, como o Cazaquistão e o Uzbequistão, indo muito bem. Dá para ver que eles têm muito mais, digamos, protagonismo e autonomia, até mesmo em comparação com o fim da Guerra Fria. Como você os vê agindo, então? Porque eles têm suas próprias prioridades, em contraste com... não víamos esse tipo de autonomia no século XIX.
I think there is a certain duality. Bem, acho que há uma certa dualidade na atitude de nossos amigos e aliados no Cazaquistão e na Ásia Central. Por um lado, eles definitivamente não desejam qualquer possível confronto ou competição entre a Rússia e o Ocidente em seu próprio território. E, é claro, consideram-se com razão atores independentes na política internacional, querendo construir relações cooperativas e multivetoriais com diferentes potências, não apenas com a Rússia, mas a China e normalmente com o Ocidente. Mas, por outro lado, eles estão desesperadamente em busca de atenção internacional. Porque, objetivamente, essa região não tem os recursos necessários para ser importante na política internacional ou na economia mundial. A população é pequena. Toda a população da Ásia Central, incluindo o Cazaquistão, é menor do que a do Vietnã, cerca de 3 vezes menor do que a de países como o Paquistão ou a Indonésia. O território disponível para atividade econômica e para a vida social e cultural em toda a Ásia Central não é maior do que o território, digamos, da Polônia. A quantidade de recursos naturais é menor do que em muitos outros países ao redor do mundo. E a logística é terrível. A logística é terrível. É um fato bem conhecido que não há conexão direta com rotas marítimas oceânicas. Nossos amigos e aliados, os países da Ásia Central, estão em busca de narrativas que possam torná-los mais reconhecíveis no debate intelectual internacional e ajudá-los a se promover como objeto de competição entre as grandes potências. Portanto, essa dualidade é uma posição estrategicamente pouco confortável. Mas, taticamente, por ora, podemos reconhecer do mérito de nossos amigos norte por conseguir explorar as diferentes oportunidades relacionadas à existência narrativa do grande jogo. Bem, essa política externa de múltiplos vetores a qual você se refere, sabe, ouve-se isso de muitos países hoje em dia, é vista como uma oportunidade em um mundo multipolar. Manter boas relações com todas as grandes potências, até mesmo colocá-las um pouco umas contra as outras, para extrair benefícios. E pode-se dizer que o Cazaquistão, o Uzbequistão, todos têm interesse nisso. Mas isso levanta a questão de até que ponto isso é realmente possível, porque, em certa medida, era o que Yanukovych estava fazendo na Ucrânia, jogando os europeus e os russos um pouco uns contra os outros para conseguir o melhor acordo possível para si mesmo. Mas eles acabaram com um golpe e sendo essencialmente transformados em um estado de linha de frente. E também é possível ver, bem, pelo menos a Armênia mudou fundamentalmente nos últimos 2 anos, e o Azerbaijão também está adotando um tom muito diferente. Você vê a possibilidade, então, de alcançar esse equilíbrio ideal entre as grandes potências, ou eles acabarão sendo forçados, digamos, a uma posição de linha de frente. Bem, não acho que os estados da Ásia Central possam ser forçados a entrar em um dos campos geopolíticos opostos. E também não acho que possamos ou devamos compará-los com nossos irmãos na Ucrânia. Antes de tudo, porque eles estão em uma posição geopolítica completamente diferente. A Ucrânia tem uma fronteira direta com a OTAN, com o Ocidente. Seria necessário um esforço enorme para levar qualquer armamento sério à Ásia Central, ao contrário da Ucrânia. Portanto, em termos de tentar construir algum tipo de estrutura de campanha militar, a Ásia Central não é o melhor lugar. Na verdade, é um dos piores lugares no perímetro da Federação Russa para qualquer adversário da Rússia que possa sequer pensar em explorar essa oportunidade. E, em segundo lugar, talvez ainda mais importante, a cultura. O grande orientalista russo Vasily Bartol descreveu em seu livro História Cultural do Turquestão. Está logo no início do livro dele. Ele escreve falando sobre o Turquestão que nunca devemos esquecer que a história da vida cultural de lá é pelo menos 4 vezes mais longa do que na Rússia. Então, Glenn,
Na época em que os meus e os seus ancestrais estavam coletando alimentos nas florestas densas do norte da Europa, as pessoas da Ásia Central já viviam de forma muito civilizada, muito culta, dentro das antigas civilizações e centros culturais das grandes cidades. Portanto, não devemos subestimar a sabedoria política e histórica dos povos da Ásia Central. Eles têm uma história de formação de estados muito mais longa, uma história de vida cultural muito mais extensa. São muito mais sábios do que qualquer europeu, incluindo os russos. Essa é mais uma razão pela qual acredito que a Ásia Central nunca poderá ser apenas um objeto de manipulação por parte de nenhuma das grandes potências. Bem, acho que o que é interessante sobre a diferença agora, em comparação com os séculos XIX e XX, é que no século XIX havia a Grã-Bretanha como uma potência marítima, confrontando o Império Russo como uma potência terrestre. Depois, em certa medida, isso se repetiu no século XX, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Mas era algo muito definido por uma rivalidade de soma zero, em que se podia ver ambos os lados tentando alcançar a primazia. Hoje, porém, é um pouco diferente, considerando que existem todos esses outros atores regionais. É difícil não apenas perceber a autonomia desses próprios estados, mas também de várias outras grandes potências. E, embora eu argumente que após o período pós-Guerra Fria, ainda vemos um pouco do mesmo pensamento de soma zero vindo do Ocidente, isto é, dos Estados Unidos e dos europeus. Eles tendem, sempre que interagem com países da Ásia Central, a incluir em suas declarações algo como precisamos libertá-los da Rússia, ou, de alguma forma, desvincular os vizinhos da Rússia dela. Mas isso se encaixa nesse mesmo pensamento de soma zero. Quando se observa o surgimento da China, por exemplo, não parece que os chineses ou os indianos tenham jogado o jogo de soma zero na mesma medida. Em outras palavras, eles tentaram harmonizar seus interesses com os da Rússia, ou pelo menos administrar a competição quando ela surge. Você acha que isso está correto, ou mesmo sustentável, a longo prazo? Eu acho que é bastante sustentável. É desse que está oferecendo o Corthing. O envolvimento da China na Ásia Central é muito limitado. Sou um viajante frequente nessa região e posso afirmar com certeza que a China está presente lá. A China é uma boa parceira para as economias da Ásia Central em termos de comércio e um pouco menos em termos de investimento, concentrando-se principalmente na exploração de diversos recursos naturais. Mas seu envolvimento real não é muito grande. O envolvimento da Rússia é muito mais forte, e o do Ocidente está crescendo, mas enfrenta, como qualquer outro ator externo, obstáculos e limitações internas fundamentais. Esses fatores estão ligados ao forte desejo e à capacidade de nossos vizinhos na Ásia Central de manter a independência de sua soberania em relação à manipulação externa. Um desejo que, como eu disse, se baseia em uma tradição cultural muito sólida. Bem, nesse sentido, como eu disse, estou muito otimista. Em segundo lugar, não acredito que o Ocidente, ao avaliar objetivamente a localização geopolítica da Ásia Central, vá investir recursos significativos. Antes de tudo, não acho que o Ocidente tenha esses recursos. Em segundo lugar, não acredito que o Ocidente vá investir recursos sérios em uma região como a Ásia Central. Isso não é bom para eles. Não é um ativo. É algo diferente. Sim, quando todos perguntam quantas potências vão se envolver ali, você sempre analisa as intenções e as capacidades. E acho que isso provavelmente está correto. O Ocidente político também está se fragmentando. Ele não tem as capacidades para investir ali. E, em termos de intenções, isso não parece ser uma prioridade. Também se pode argumentar que o que diferencia a Rússia de hoje, em comparação com os séculos XIX e XX, é que não há muita necessidade, por assim dizer, para a Rússia não querer ganhar. Univital in hegemonia is analisada.
Também não há mais essa capacidade. De fato, o grande desafio agora parece ser administrar essa cooperação e competição entre grandes potências com os outros estados da Eurásia. Você acha que o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai estão à altura da tarefa de gerenciar não apenas a competição ou cooperação entre russos, chineses, indianos e outros, mas também de acomodar a autonomia dos próprios centro-asiáticos, que, como você disse, possuem uma identidade cultural muito forte? Cultural distinctiveness. Yeah, I understand. Well, I think not only for them, but also for us. Entendo. Also for Russia. Bem, acho que não apenas para eles, mas também para nós, para a Rússia também. Ambas as organizações internacionais que você mencionou, o BRICS e a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, são muito diferentes dos tipos de organizações internacionais que costumávamos ver no Ocidente, como a OTAN ou a União Europeia. Elas não têm uma liderança única, não há um hegemon interno capaz de estruturar a cooperação. Assim, a cooperação dentro dessas instituições é muito flexível, e não existe um poder ordenador que a estruture de cima para baixo. Acho que é exatamente isso que nós, russos, apreciamos na OTAN, por exemplo, ou no BRICS, e que nossos amigos da Ásia Central também valorizam. A flexibilidade e a ausência de controle totalitário sobre suas políticas externas. Então isso é, na minha opinião, uma maneira bastante errática de fazer as coisas. Sabe, eu estava dando uma entrevista há alguns meses e recebi uma pergunta relativamente parecida de uma jornalista francesa. Ela me perguntou qual é a principal vantagem da OCS. E eu disse que a vantagem da OCS é que ela não tem um líder. Ela ficou surpresa. Disse-me, como é possível ter uma organização sem líder? Para ela, para a jornalista francesa, isso era algo absolutamente impensável, porque ela cresceu dentro dessa narrativa da OTAN, centrada nos Estados Unidos, segundo a qual qualquer instituição para funcionar precisa ter um líder, caso contrário não funciona. Bem, é claro que é mais difícil viver em uma sociedade livre do que viver em um quartel militar. Nós entendemos isso. E entendemos que, como a OCS ou o BRICS são sociedades, não quartéis militares, é difícil fazer muitas coisas que poderiam ter sido feitas de outra forma. Mas a ausência de soberania e liberdade na Eurásia, a meu ver, não é apenas desnecessária. É impossível. Portanto, devemos considerar a ausência de qualquer oportunidade de ter uma liderança centralizadora única na Eurásia como um dado, como algo que é a condição fundamental das nossas relações interestatais. E isso convém a todos. Mas voltando por um instante à sua pergunta anterior, peço desculpas, esqueci de mencionar uma coisa sobre a narrativa de soma zero. Bem, a narrativa de soma zero eu a vejo em um contexto um pouco mais amplo, como parte da filosofia política europeia. As a part of the European political philosophy. You know, when I'm teaching students, when I go to my students. Sabe, quando estou ensinando alunos, quando vou até meus alunos, eles são russos, chineses, da Ásia Central, de muitos outros países. Digo a eles no primeiro seminário que para abordar uma determinada questão, precisamos encontrar um conflito, porque sem conflito não há estudo. As pessoas da China não entendem isso. As pessoas da Ásia não entendem isso. Porque meu pensamento e minha teoria das relações internacionais, como você sabe, giram em torno do jogo de soma zero. Giram em torno do conflito. Então não culpo o Ocidente por pensar em termos de soma zero, assim como não culpo um predador por comer carne ou um vegetariano por comer grama. Isso faz parte da filosofia política ocidental. Não há nada pelo que culpá-los. Bem, é interessante. O foco em centralizar o poder nessas instituições internacionais pode-se argumentar que isso se torna mais necessário quando há um adversário externo a ser enfrentado. Quero dizer, se você olhar para a Grécia Antiga, o que os levou a centralizar o poder foram os persas. Nos Estados Unidos, eles também centralizaram o poder quando começaram a se envolver mais com outras grandes potências. E pode-se dizer o mesmo sobre a comunidade europeia, que se tornou a União Europeia.
Quando passaram a se concentrar em melhorar as relações e a segurança entre si, em vez de buscar segurança contra os não-membros, não precisaram do mesmo nível de centralização. Só agora que eles estão construindo essa União Europeia geopolítica é que precisam centralizar todo esse poder. E veja, pode-se argumentar que dentro do BRICS e da OCS, o fato de não haver centralização de poder deveria ser algo tranquilizador para outros estados, porque, bem, não há como indianos e chineses se aliarem contra os americanos, imagino. Mas dentro das suas previsões, ou do seu modelo para a Ásia Central, como você vê a guerra no Irã se encaixando nisso? Porque parece ter um impacto muito disruptivo, com consequências imprevisíveis. Você acha que isso afetará a Eurásia de alguma forma significativa? Of course, people don't want people in Central Asia and in Central Eurasia. É claro que as pessoas na Ásia Central e na Eurásia Central, em geral, não querem que o Irã entre em colapso. Para elas isso seria um desafio, porque se o Irã colapsar, seu território poderia se tornar uma base para diferentes grupos terroristas e extremistas. E conhecendo os hábitos de nossos parceiros no Ocidente, temos absoluta certeza de que os americanos ou os europeus explorariam essa oportunidade e tirariam proveito dela. Portanto, o colapso do Irã poderia trazer uma mudança séria para a Ásia Central, especialmente agora, quando a situação no Afeganistão tem se mantido relativamente estável e o governo em Cabul é capaz de controlar a maior parte do território ou resolver conflitos com estados vizinhos causados por problemas ao longo da fronteira, como com o Paquistão ou o Tajiquistão. Assim, eles conseguem, em geral, administrar a situação, mesmo que não controlem tudo. Nesse sentido, a situação em torno do Irã é vista com uma sensação de perigo, mas por outro lado também lhes oferece algumas oportunidades, pois podem se beneficiar com o colapso do milagre econômico do Golfo Pérsico. Eles podem recuperar parte do dinheiro, atrair novos investimentos que de outra forma poderiam ter ido para os países do Golfo. E há também uma nova oportunidade, uma nova chance, de construir o corredor de logística e transporte trans-Afeganistão, já que as rotas comerciais Norte-Sul ainda precisam ser estabelecidas e desenvolvidas. Agora, o flanco ocidental, quero dizer, a situação entre o Irã e Israel, parece que continuará instável por muito tempo. E isso abre novas oportunidades para países como o Irã, Paquistão e também para os estados da Ásia Central. Portanto, esses acontecimentos são vistos com sentimentos bastante ambíguos. Fico feliz que você tenha mencionado o Afeganistão, porque sabe, depois que a OTAN se retirou, o Afeganistão desapareceu das manchetes em todo o Ocidente. Mas como aprendemos com a mídia russa, e também com a chinesa, aliás, tanto os russos quanto os chineses adotaram suas próprias abordagens cautelosas para se engajar com as novas autoridades no Afeganistão, essencialmente para estabilizar uma região que estava fora de controle. Para aqueles de nós que não acompanharam de perto desde o fim da ocupação da OTAN, como os chineses e os russos estão lidando com essa situação agora? Isso quase os priva de autonomia. Mas como eles administram suas relações com o Afeganistão? Bem, como você provavelmente sabe, no início de julho do ano passado, a Rússia reconheceu oficialmente o Emirado Islâmico do Afeganistão como um Estado e o governo do Talibã como parte desse governo. A bandeira foi hasteada no prédio da Embaixada Afegã em Moscou. Os chineses ainda não nos seguiram, embora já tenham desenvolvido relações com o governo do Talibã e estejam fazendo alguns investimentos lá. Em segundo lugar, as atuais autoridades no Afeganistão podem ser consideradas qualquer coisa, menos marionetes. Elas podem continuar a explorar e estabelecer relações com a Rússia, com a China e também com os Estados Unidos. Por que não?
Mas eles conseguiram não ficar sob o domínio de nenhuma das grandes potências. Nesse sentido, o Afeganistão está se aproximando da Ásia Central em termos de comportamento e posição na política internacional. E essa é uma mudança muito importante. Vi o povo do Afeganistão há apenas 4 dias. Eles parecem muito melhor agora do que há 5 anos, quando estive lá observando a retirada das forças americanas. A forma como o povo afegão parecia há 5 anos e como parece agora são duas coisas muito diferentes. Eles são mais fortes psicologicamente, estáveis, calmos. E claro, podemos entendê-los porque durante 20 anos viveram em uma situação em que um disparo repentino de um helicóptero americano ou qualquer outra coisa podia atingir suas casas em Cabul, destruindo os grandes muros ao redor delas. Esse é o indicador mais importante. Durante muitas décadas de guerra civil e ocupação internacional soviética e americana, as pessoas em Cabul e em outras grandes cidades construíram enormes muros ao redor de suas casas. Agora estão derrubando esses muros. E esse é um dos indicadores mais importantes de como as pessoas se sentem em relação à sua estabilidade, à situação atual do país e ao seu futuro. Considero essa destruição das muralhas dentro das cidades um indicador muito importante. Embora, é claro, saibamos que o Afeganistão ainda é muito vulnerável a diferentes tipos de atividades terroristas e a desentendimentos de fronteira com o Paquistão, que recentemente causaram confrontos relativamente grandes, eles agora iniciaram negociações. Portanto, a situação no Afeganistão está sob o controle do governo, e isso permite que tanto a China quanto a Rússia entrem em contato com eles, trabalhem com eles e compreendam que esse governo tem pleno direito soberano de se engajar e cooperar com qualquer potência externa. Sim, eu já argumentei que provavelmente é do interesse da Rússia não ser toda poderosa ou uma hegemonia em potencial na Eurásia, porque isso só incentiva muito o contrapeso. Notei que quando a Rússia está voltada para o leste, por exemplo, nos estados da Ásia Central, o aumento da conectividade econômica com a China gera muita influência chinesa. Então, muitas vezes, esses estados têm interesse em se aproximar da Rússia, simplesmente para manter algum equilíbrio de poder ou de dependência na região. Não sei, parece que o equilíbrio está funcionando mais a favor da Rússia, por ela não ser necessariamente a maior força do pedaço. Mas você mencionou algo sobre os corredores de transporte que deveriam ser construídos. Transporte, tanto de recursos quanto de corredores, no Afeganistão. Mas isso também se aplica ao restante da Eurásia. E de fato, se olharmos para o grande jogo, ele dizia respeito em grande medida à expansão das ferrovias também. Mais tarde, sob Alfred Mackinder, a preocupação eram essas grandes ferrovias transcontinentais. Você vê mais investimentos nisso surgindo nos próximos anos? Quero dizer, sim, os chineses têm sua iniciativa do Cinturão e Rota, e os russos, iranianos e indianos têm seu corredor internacional de transporte norte-sul. Mas agora que vemos os corredores marítimos sendo interrompidos pelo declínio relativo dos Estados Unidos, com a Venezuela, Cuba, os esforços para apreender navios russos e o que estamos vendo no Estreito de Hormuz, você vê os corredores terrestres se tornando mais importantes. Porque isso, imagino, aumentaria a relevância da Ásia Central. Sim, eu concordo plenamente. Falando novamente sobre as relações com potências vizinhas ou outras potências, o que vemos agora é que a China é uma grande colaboradora. Mas a China não cria empregos. Na verdade, é apenas a Rússia que oferece empregos para os centro-asiáticos no mercado russo. Nós criamos empregos. Entre 7 e 10 milhões de pessoas da Ásia Central estão empregadas dentro da Federação Russa. E essa é uma contribuição muito significativa para a estabilidade econômica deles. Ao fazer isso, a Rússia está muito à frente de qualquer outro ator internacional como contribuinte.
Em primeiro lugar, para a estabilidade econômica e apenas em segundo lugar, nos assuntos de segurança. Porque acredite, nossos amigos da Ásia Central têm seus próprios exércitos e forças de segurança. They have armies and they have security forces. They can resolve those problems which can appear. Eles podem lidar com esses problemas que possam surgir hoje com suas próprias forças de segurança nacionais e soberanas. Eles não precisam realmente de proteção russa. Eles precisam de empregos. E nós os ajudamos a criar empregos para as pessoas na Ásia Central. Quanto ao transporte e à logística, veja bem, o maior desafio para o desenvolvimento desses setores na Ásia Central é que todos acreditam que, uma vez que o conflito entre a Rússia e o Ocidente seja resolvido ou termine, tudo voltará a passar rapidamente pela Rússia, contornando a Ásia Central. Porque temos a maravilhosa ferrovia transiberiana, aeroportos excelentes, uma infraestrutura fantástica e grande expertise. Então, no dia seguinte, a paz na Ucrânia. We have peace in Ukraine. Everyone will look to invest and to develop. Todos vão querer investir e desenvolver corredores de transporte leste a oeste que atravessem a Rússia ou o Cazaquistão e a Rússia, ligando a China à Europa. E esse é o maior desafio. As pessoas estão relutantes em investir porque prevêem paz na Europa, e isso é um problema. Para a Rússia, é claro, é importante não apenas criar empregos em nosso próprio território, mas também ajudar nossos amigos e aliados na Ásia Central a fortalecer sua estabilidade econômica e coesão social mútua, além de ajudar o Afeganistão também. Porque, como você disse corretamente, não vamos ocupar esses territórios. Vamos fazer o que fizemos há 150 anos. Não vamos repetir isso. Não faz sentido algum do ponto de vista do pensamento estratégico russo atual. From the perspective of today's Russian strategic thinking. Just a last question. Só mais uma pergunta. Se o grande jogo não é um bom modelo analítico para entender o que está acontecendo na Ásia Central, e eu acho que, de muitas maneiras, ele está um pouco ultrapassado, qual você acha que seria o referencial certo, então? Qual seria uma boa forma de avaliar o que está acontecendo lá? Well, we have for a couple of years already. Bem, já faz alguns anos que temos promovido a noção de maioria mundial. O grande número de países cujo objetivo final, em termos de pensamento estratégico, é tomar suas próprias decisões, decidir por si mesmos com quem comerciar, negociar e fortalecer relações políticas. Nesse sentido, acho que os estados da Ásia Central são muito semelhantes aos do Oriente Médio, do Sudeste Asiático. Na verdade, a todos os estados que fazem parte da maioria mundial. Esse é um bom referencial analítico, eles buscam liberdade de escolha. E devemos reconhecer isso na Rússia, na China e no Ocidente, que para eles o propósito final da estratégia é a liberdade de escolha. Devemos moldar nossa política com base nesse entendimento claro. Desculpe, vou acrescentar uma última pergunta aqui. Um problema central com a liberdade de escolha é quando começam a ser promovidos acordos de segurança exclusivos, o que enfraquece a segurança dos outros. Isso pode ser aplicado à América Central ou até mesmo à Ucrânia. Por exemplo, países como o México deveriam ter liberdade para fazer o que quiserem, mas não têm liberdade para abrigar uma base militar chinesa ou russa. Assim como a Ucrânia deveria ter liberdade para tomar suas próprias decisões, mas não para colocar mísseis americanos na fronteira russa. Esse é o principal ou possível desafio futuro na Ásia Central. Se blocos exclusivos começarem a surgir, ou se os estados da Ásia Central forem usados essencialmente contra outras grandes potências? Ou isso não é algo que você vê no horizonte? Não acho que a Rússia precise colocar nossos foguetes na Ásia Central. Contra quem? Temos boas relações com a China. Temos boas relações com a Índia. Nossas relações com o Irã também são muito boas. Portanto, não há nenhum vizinho contra o qual a Rússia queira posicionar foguetes na Ásia Central. O mesmo vale para a China. A China não precisa colocar seus foguetes lá.
E o Ocidente não pode fisicamente, por causa da geografia da Ásia Central, posicionar seus foguetes lá também, diferente da Ucrânia. Então, nesse sentido, acho que a geopolítica da Ásia Central não é favorável em termos de rivalidade internacional, mas é muito, muito favorável em termos de seus próprios. But very, very favorable in terms of their own security. Good response. Boa resposta. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo. Mais uma vez, deixarei o artigo na descrição, quem ler. For those who would like to read it.